Bom dia pessoal, um bom domingo a todos vocês. Não tem jogo do Inter esse domingo, né? Ou seja, não vamos passar raiva. Tô brincando mesmo. Mas é um caos especial hoje. A gente não retrocede tanto no tempo, mas a gente retrocede até 2017. Por que 2017? Bom, porque agora vem a explicação. É um caos dos Colorados especial. As contratações de Roberto Melo e de Alessandro Barcelos para o Inter. Jogadores que foram contratados por eles. Enfim, para vocês verem que todos nós somos humanos, apesar de o X, né, o Twitter ali na rede social, dizer o contrário, né, que de um lado todo mundo é perfeito, do outro todo mundo é errado e vice-versa. Então, estamos aqui com Causos Colorados esse domingo, edição 26, para provar que todos temos acertos e também erros, né? E alguns até, no caso de contratação de jogadores, alguns até que começaram como acertos e depois acabaram se tornando erros, né? O que não sei se dá para exatamente confirmar como erro, mas enfim, a gente vai conversar sobre isso a partir de agora, no oferecimento de KTO, onde a diversão acontece, de Canhão em Costa Verde, criando o melhor da raça pastor alemão. Vamos lá então, vamos começar a função. Roberto Melo assumiu como vice-futebol do Inter na gestão Marcelo Medeiros. Marcelo Medeiros presidente, né, para resgatar o Inter da Série B, e o Melo assumiu como vice-futebol. Ficou lá até novembro de 2019, fim de novembro, quando passou o bastão para Alessandro Barcelos. Sim, justamente, um sucedeu o outro. Vamos lá então. As contratações de Roberto Melo como vice-futebol. 2017, William Potker. O Potker, eu acho que, claro que agora, esse bagre, não sei o que, não joga nada, enfim, obrigado Cruzeiro, trocar o Maurício, sim, obrigado mesmo pela troca pelo Maurício, mas na época da contratação do Potker, o Potker vinha de ser o vice-goleador do Brasileirão passado, 2016, e o goleador do Paulistão 2017. Não dá para dizer que a contratação foi um erro. Depois, claro, que ele acabou não jogando bem e, enfim, acabou se tornando uma moeda de troca fácil para o Inter aí. E trocamos pelo Maurício, né? Por sinal, foi a troca, ocorreu já na gestão Barcelos, a gente vai chegar lá. Mas, enfim, o Potker, no início, não considera um erro. Eu não considero a compra do Potker um erro, porque, como eu disse, era o vice-goleador do Brasileirão pela Ponte Preta e goleador do Paulistão pela Ponte Preta. E o Inter brigou com o Corinthians para contratá-lo e conseguiu. Depois, ele não foi bem, é verdade. Também, obrigado por Odeiro Hellmann, mais tarde, ao invés de ser atacante, ser secretário de lateral direito. Ele era o secretário do Saravia. Aí também não deu, não tinha perna para fazer gol. Vamos lá então, seguimos a lista. Neres, esse sim um erro. Klaus, uma contratação barata, acabou sendo negociado, né? Mas enfim, também não foi um acerto. Robertson, isso aí não precisa nem comentar, né? Era aquela época do Inter, 2017, né? Sem dinheiro na segunda divisão, enfim, que vinha o que dava. Wendel que ficou marcado, né, e não tinha como ser diferente por aquele jogo fatídico Inter Sport do Beira-Rio que nos tomou o Brasileirão. Alemão foi um acerto, né? Vamos combinar. O Alemão veio sem perspectiva nenhuma, fez uns golzinhos aí. Se bem que esse aqui não é o alemão, desculpa, esse alemão aqui não é o alemão atacante, o alemão é do Melo, depois a gente fala do alemão. Esse alemão é um lateral que não jogava nada. Carlinhos, outro fraquíssimo, lateral fraquíssimo. Vitor Cuesta, particularmente eu tenho bronca com Cuesta porque eu nunca vi o zagueiro jogar o tempo inteiro deitado como ele fazia. Mas ele teve um ano que foi bem, é verdade, foi até eleito um dos zagueiros do campeonato. E depois ainda ficou devendo uma grana para o Independente, né? Acho que agora a questão está resolvida já, mas enfim. Não dá para dizer que foi um erro, mas eu, sinceramente, desse aqui eu não sou fã. Leandro Damião, esse sim, voltou para ajudar a tirar o Inter do atoleiro da Série B. Se não fosse ele, eu não sei se a gente tinha sido assim com, não vou dizer facilidade, mas com alguma tranquilidade. Camilo, outro que, um jogador comum, né? Ficou marcado pelo golaço que fez contra o Paraná aos 50 do segundo tempo, numa manhã de domingo no Beira-Rio. Edenilson, sem comentários. O Edenilson até que foi um jogador produtivo quando o Inter precisou dele, um jogador, por incrível que pareça, com um monte de jogos pelo Inter, está entre os, se não me engano, top 20 de jogadores que atuaram pelo Inter, mas ele não pode ser o dono do time como era, né? A gente sabe que não funciona assim, e tomara que vá para o Grêmio mesmo. Marcelo Cirino, só funciona contra nós. Felipe Gutierrez, chileno, lembra? Não jogou nada também. Carlos, o atacante da voz fininha, fraquíssimo. Danilo Silva, ex-Inter também, né? Foi vendido como lateral direito, voltou para fazer a zaga também, na volta não foi bem. Aí vamos para 2018, Roberto Melo de vice-futebol. Gabriel Dias, volante, comum, absolutamente comum. Dudu, lateral fraquíssimo, que depois até fez uma carreira no Atlético Goianiense. Richelli, o Arangues do Nordeste, não preciso nem comentar, né? O homem da caixa de areia. Paulo Guerreiro. Foi bem e depois uma saída lamentável, né, do Paulo Guerreiro. Aqui já é com o Rodrigo Caetano junto como executivo de futebol. Aqui já era o Caetano como executivo de futebol. Rodrigo Moledão, né? Moledão, acerto sem dúvida nenhuma, né? Aqui uma grande mancada, né? Não sei quem indicou, mas enfim, uma grande mancada. Martin Sarrafiore, um guri que parecia saído de uma excursão da Disney quando chegou.
não saiu, não deu nada aí. Jonathan Alves, eu acho que esse aqui foi mal aproveitado, sinceramente, eu acho que ele poderia dar mais do que deu pro Inter. Enfim, acabou sendo um erro também. Roger, um erro, sem dúvida nenhuma, um erro. Patrick, teve bons momentos no Inter, é inegável, né? Inegável, mas acabou saindo como um dos doninhos do vestiário e como um jogador perdedor. O Wellington Silva, volante, que aqui foi mal e depois foi campeão em cima da gente na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Sim, essas coisas acontecem. Rossi, o homem do escanteio, o homem do carrinho para lateral. Fabiano, zagueiro, comum, absolutamente comum, zagueiro do Palmeiras. Emerson Santos, zagueiro fraco, fraquíssimo esse guri aqui, muito ruim, muito fraco. Luca, lembra um atacante também que veio do interior de São Paulo? Bem mais ou menos também. O Zeca, na época o Zeca parecia uma baita uma contratação, a troca pelo Sacha com o Santos, né? Só que aí o Zeca teve problemas pessoais, né? Tinha um pouco de sede demais, enfim, acabou não dando nada, mas acho que muito por culpa dele. Não entendo que tenha sido uma contratação errada, mas sim um jogador que não desempenhou depois. Aí vamos para 2019, Rafael Sobis. Isso aqui não dá para falar mal, né, do Sobis, ainda já tenha vindo veterano. Não tenho coragem de falar mal do Sobis. Agora sim, a cereja do bolo, ou melhor, sei lá. Vamos deixar com a cereja do bolo. Santiago Treges. Esse aqui, meu Deus do céu, colombiano, Jesus Cristo, que jogador horroroso. Acho que não fez nenhum gol pelo Inter. Neilton, outro que também, meia comumzinho, também outro erro. Matheus Galdesani, chegou e se machucou, já passou o tempo inteiro lesionado, nem jogou pelo Inter. Rodrigo Lindoso. Lindoso não, por favor, né? Até teve bons momentos, mas enfim, segurando a onda em alguns jogos, mas é um jogador limitadíssimo, né? Natanael, esse aqui sim, Natanael, 4 anos de contrato, um jogador desconhecido que veio baixinho, lateral esquerdo baixinho, que veio da Bulgária. Grande mancada esse aqui. Bruno, outro também que não rendeu nada, né? Não rendeu nada esse aqui. Bruno Silva, outro também fraco, jogador fraco também. E Guilherme Parede, o nosso homem do impedimento, né? O rei do impedimento, Guilherme Parede. Essas aqui são as contratações de Roberto Melo como vice-futebol. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 jogadores contratados por Roberto Melo como vice-futebol. Agora vamos para o presidente Barcelos. Desculpa, antes do Melo, os técnicos do Melo. Zago, Guto Ferreira, Odair Hellmann, aí encaminhou a contratação do Cudê, né? Foi a Argentina com o Rodrigo Caetano para contratar o Cudê, não acabou administrando, não sendo, ele não era mais vice-futebol quando o Cudê assumiu no ano seguinte, já era Barcelos, mas ele que encaminhou a contratação do Cudê, isso é inegável. E o Zé Ricardo, uma grande mancada, né? Vamos combinar, Zé Ricardo não existe. Então são esses os treinadores do Melo. Zago, Guto, Odair e Zé Ricardo. O Cudê foi contratado por ele, mas não jogou com ele. Vamos agora a Alessandro Barcelos como vice-futebol, a partir de 2020. Barcelos trabalhando com o Rodrigo Caetano. Maurício, golaço troca pelo Potker. Abel Hernandes, não, aqui não. O Abelito até que fez um gol importante em Grenal, né? Não vou dizer que foi um erro, não. Também não. Foi um meio acerto, vamos lá. Porque ele não era barato, né? O salário dele não era barato. Aqui um golaço, Yuri Alberto. Golaço, gol de placa. Aqui outro também que não fez nada, Leandro Fernandes, o argentino, lembra? Atacante argentino. Lucas Ribeiro, zagueiro fraquíssimo também, me lembro dele no Maracanã contra o Flamengo. Jesus, que jogador fraco. Matheus Jussa, não preciso nem dizer, né? Moisés Boxer, né? Moisés até que foi, conseguiu até vender o Moisés. Musto, aqui sim, o símbolo de uma era, né? Musto, o homem de confiança de Tchatcho Kudê, mas que simplesmente nos deixava na mão sempre. Gustavo, Gustagol, ou melhor, Gusta não gol, né? Erro também. Marcos Guilherme. É outro que foi uma aposta, né? Outro foi uma aposta, mas acabou não rolando. Thiago Galhardo. Esse aqui foi um acerto em determinado tempo, né? Com o Kudê foi um acerto, enquanto o Kudê esteve aqui. O Inter conseguiu colocar o Thiago Galhardo na seleção brasileira, pra vocês terem uma ideia que o Inter fez por esse homem. Esse mal agradecido. E o Kudê foi embora e o Galhardo também foi embora. Saravia, lateral limitado, né? Hoje pode ser até campeão pelo Botafogo, mas o Bustos é muito mais jogador que ele. Bosquilha, eu sempre achei bom jogador. Ele teve um problema, uma lesão grave no joelho que aí comprometeu a carreira dele no Inter, infelizmente. Rodinei, bom lateral, competente lateral, depois campeão pela Libertadores pelo Flamengo, mas aqui ficou marcado pelo milhão que o senhor Luzmar Maggi pagou para ele ser escalado contra o Flamengo e depois pela expulsão absurda que o Klaus Kunce botou ele na rua, né, por aquela falta no Felipe Luiz. Até hoje a gente lembra
pisão aquele, jogador mesmo sem querer, é o pisão do Klaus com C, o Rodinei do Klaus com C. Técnicos do Barcelos como vice-futebol, Tchatcho Kudê e Abel Braga. Aí agora, e claro que como o Alessandro Barcelos está muito mais tempo, tá como presidente e foi vice também, tem muito mais contratações nas costas dele, né? Os 40 jogadores contratados na gestão Barcelos como presidente, tá? Aqui como vice foram 14. Então, mais 40, 54 contratações do Barcelos. Claro que tem muitos erros também, muitos acertos, golaços como Yuri e Maurício, mas também tem erros que vocês já vão ver aqui também. Agora, Barcelos como presidente, tá? Não está em ordem cronológica. Gustavo Maia, foi uma aposta, não deu certo. Mercado, deu certo. Tyson, eu acho que deu certo até no determinado momento. O Tyson depois, como o Luiz Adriano não rendeu como a gente esperava. PV, aqui um erro, né? O Inter comprou inclusive. Palácios, outro erro. Bruno Mendes, um acerto por empréstimo, acabou tendo que voltar para o Corinthians, mas é um bom zagueiro. Kaique Rocha, né? Depois fez gol até recentemente aqui na vizinhança, né? Nas redondezas. Bom zagueiro, só que inexperiente, muito inexperiente, muito verde ainda, né? David, atacante, aqui eu acho que foi um erro, caro e erro. Mas é um que pode voltar ainda porque pertence ao Inter, né? Daqui a pouco volta e faz dupla aí com o Valência e se consagra, vai saber. Igor Gomes, um acerto, sem dúvida. O Everton, lateral, ninguém lembra desse aqui, né? Erro. D'Alessandro, acabou voltando com o Barcelos, né? D'Alessandro, não tem como dizer, é que nem o Sobis, não tem como dizer que é um erro. Foi um acerto a volta dele e nos salvou no jogo contra o Fortaleza, por exemplo, né? Na despedida dele. Alan Patrick, golaço, gol de placa. Vitão, golaço também. PH, o PH do ano passado um golaço, desse ano também fica naquela avaliação. Boa contratação no início, depois não entregou mais o que se esperava dele. Wanderson, golaço. Micaço, né? Não querendo fazer trocadilho, mas o gordinho Mikael, não, né? Wesley Moraes, aqui é outro para mim que nem o Potker, o Wesley Moraes. Traz o cara do futebol inglês, é uma aposta, só que, enfim, o homem não rolou, né? E o Inter, infelizmente, conseguiu repassar adiante. Mas o Wesley eu não entendo que ele chegue como um erro, mas ele sai como um erro, evidentemente. Alemão, gol de placa também, o alemão, ninguém esperava nada, veio quase de graça e o Inter ainda vendeu o alemão. Depena, mesmo caso do Potker aqui e do PH, uma temporada muito boa e outra muito ruim. Bustos, golaço. René, um gol. Bom, o titular absoluto do Inter porque não tem outro, né? Mas eu ainda fico com uma bronca com o René por causa de Fluminense e River Plate. Lisiero, não. Bruno Gomes, aqui eu não sei se foi eu ou se foi acerto, porque o Bruno Gomes não jogou no Inter, né? E até sofreu o pênalti do Inter e Curitiba, ele sofre o pênalti que a gente perde o jogo. Mas sinceramente não sei, não consigo avaliar se foi erro ou se foi acerto, porque o Guri não jogou, não teve uma chance. Jogou 5 minutos em Bagé, o Bruno Gomes. Romero, não. Gabriel, acerto. Goleiro John, acerto, só não ficou por causa do Rocher. Gabriel Barros, uma incógnita, né? A gente não sabe o que ele é capaz ainda. Gabriel Barros. Arangues, acerto. Quando tem perna é o dono do meio campo do Inter. Valência, acerto, sem dúvida. Mário Fernandes, erro. Mas aí não por causa do Inter, não por causa dele. O Mário, sabe como é que é? A cabecinha do Mário, né? Nico Hernandes, acerto, né? É um cara que é um bom quebra-galho até aqui. Baralhas, erro. Campanharo, erro. Rômulo, acerto. Jean Dias, essa aqui vai na conta do Mano Menezes. Luiz Adriano, para mim é o mesmo caso do lado de outros caras. Tu traz com muita esperança, traz pensando que é aquele cara ainda de anos atrás e ainda acabou não sendo. Sinceramente não culpo o Barcelos pela contratação, mas acabou não sendo um acerto. Rocher, golaço. Bruno Henrique, eu achei que jogava mais do que ele está jogando. Então é um cara que a gente tem que esperar para ver ainda, porque talvez precise de uma pré-temporada para entrar nos trilhos, né? Por enquanto, uma incógnita ainda também. Hugo Malho, contratação de Eduardo Cudê também, assim como o Musto, mas esse é o Musto ao contrário, esse é o Musto que joga bem. Joga bem, bom jogador, pena que se machucou agora, senão teria sido muito aproveitado até esse momento. E para fechar, as 40 Barcelos presidente, Dalbert. É outro que por enquanto a gente tem que ver. Para mim é o mesmo caso ali de um cara como Bruno Henrique. Vamos esperar para ver o que acontece com o Dalbert. Bom jogador ele é. O problema é que estava muito tempo parado em uma lesão grave no joelho. Vamos esperar uma pré-temporada do Dalbert para avaliar ele, né? Por enquanto não dá para avaliar ainda não. E os 5 técnicos da gestão Barcelos, aqui sim, diversos erros, né? Ramírez, erro. O Cacique Medina, erro. Depois tem o Aguirre também, né? Ramírez, Aguirre e Medina, né? A ordem correta. O Aguirre veio para salvar o Inter, né? De evitar coisa pior. Veio só para fazer um trabalho de resgate. O Medina é uma mancada. Não sei de onde é que tiraram o Medina até hoje, não sei. Enfim, aí Mano Menezes,
no início um acerto, na segunda temporada ele um erro. E o Kudê, eu vejo o Kudê, eu gosto do Kudê, eu gosto do Kudê. Eu não acho mau técnico, pelo contrário, só que o trabalho dele nesse momento não é bom. Claro que teve o risco do all-in na Libertadores, acabamos nos quebrando, né? Não deu all-in, e agora o Brasileirão é um brasileiro de recuperação. Mas, de fato, os últimos 5 jogos do Inter são muito fracos. Vamos ver o que acontece agora após parada da data FIFA, né? Para ver o que acontece. Mas esse caos era para provar que todo mundo tem acertos e erros. Todo mundo tem apostas que dão certo e apostas que dão erradas. O que eu espero só é que o Inter agora consiga montar em 2024, seja quem for o presidente, um time para primeiro semestre e não um time que é remontado no segundo semestre e que vai dar liga só no ano seguinte, quando talvez seja tarde demais. É isso que eu espero, mas aqui eu queria provar com as contratações de Roberto Melo como vice de futebol, de Alessandro Barcelos como vice de futebol e depois como presidente, que todo mundo erra e todo mundo acerta. Ninguém é perfeito. Tá bom? Esse foi o Caos número 26. Bom domingo a todos, pessoal. Tchau, tchau.